Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre matrizes, né? A nossa segunda parte sobre matrizes. E espero que vocês estejam bem, né? E vamos então para a nossa aula de hoje. Recapitulando, né, a última aula, onde nós vimos o que são matrizes, algumas aplicações das matrizes, os elementos de uma matriz e a classificação, ou seja, os tipos de matrizes, né? Alguns tipos. Então, sempre que nós temos uma organização de dados e essa organização de dados está disposta em linhas ou colunas, nós podemos representar esses dados através de uma matriz. E nós podemos fazer aí algumas operações, aplicar algumas propriedades para poder manejá-los de forma mais eficiente, né? De manejar de uma forma melhor. Então, a gente tem aí o que é uma matriz, as aplicações, né, na questão das organização de dados, né, os elementos, onde cada um dos elementos da matriz tem sua posição, né, de linhas, primeira linha, primeira linha, segunda coluna. Então a gente já viu isso daí tudo na outra aula, né? A classificação, os tipos, né, de matrizes. Então a gente viu também alguns tipos. Então tudo isso a gente já viu na aula anterior e hoje a gente está indo para uma segunda parte dessa aula sobre matrizes. Hoje, nossa aula vai falar sobre a lei de formação de uma matriz. Porém, antes de trabalhar a lei de formação especificamente, a gente vai trabalhar um pouco, relembrar da última aula, uma forma de trabalhar a notação de matrizes, né, na verdade. Que nós temos uma representação, né, de cada elemento dentro da matriz pela linha e pela coluna que ela está inserida. Então, aí a gente tem uma notação embaixo na matriz, aí é uma matriz que a gente chama de genérica. Então, cada elemento dessa matriz é representado por A e J, né? Esse Azinho minúsculo, ele indica o elemento da sua matriz. O I, né, que está em vermelho, ele representa a posição desse elemento na linha da matriz. E o J, que está em azul, ele representa a posição desse elemento na coluna dessa matriz. Então, nós temos aqui embaixo, na matriz genérica, por exemplo, esse elemento daqui, ó, ele é A11. Por quê? Ele está na primeira linha e na primeira coluna, né? Então, lembre-se, no caso aqui, essa matriz, né, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz 3 por 2, né? Então, ela tem 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz 3 por 2. Então, aqui no caso desse primeiro elemento, ele vai ser 1, porque ele está na primeira linha, primeira coluna, né? Esse outro elemento daqui, ele vai ser A12, porque ele está na primeira linha, né? Ele continua aqui, ó, primeira linha aqui, ele continua na primeira linha, mas agora está na segunda coluna. Então, lembre-se que o J, que é esse segundo númerozinho representado aqui, é o número que está o elemento em sua respectiva coluna, né? E assim sucessivamente, né? Ó, na segunda linha, a gente pode representar aí, ó, A21, né? Por que 21? Tá na segunda linha, primeira coluna, né? A coluna aqui, ó, primeira, segunda, né? Então a gente tem A22, a gente tem aí segunda linha, segunda coluna, né? A31, né? A31, ele está na terceira linha, né? A gente tem aqui a terceira linha e na primeira coluna, A31. E A32, ele está na terceira linha, só que ele vai estar na segunda coluna. Então essa representação é um exemplo, tá, de uma matriz que é 3 por 2,
Mas ela é muito importante para a gente porque a gente vai precisar fazer contas com esses numerozinhos 1, 2, 2, 1. A gente vai precisar fazer contas pela lei de formação da matriz. Então é importante a gente se atentar a esses numerozinhos que estão aí representados embaixo. Essas matrizes genéricas, elas são muito importantes por causa disso, né? Pela lei de formação da matriz. Mas vamos observar então um exemplo numérico, né? Para poder a gente entender e compreender como isso funciona na prática, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Então o exemplo diz o seguinte: escrever a matriz A e J 2 por 3, onde A e J é igual a I mais J. Então o que nós vamos fazer? Qual o objetivo desse exercício, né? Por que ele está falando isso? Porque na verdade ele quer que você construa uma matriz. Né? Ele quer que você construa, por isso que se chama lei de formação de uma matriz, né? Ou regra, né, de formação de uma matriz. É porque ele quer que você construa a sua própria matriz através dessa regra que ele põe. Qual que é a regra, professor? I mais J. Ele quer que você siga essa regra, né? Onde I vai ser o número que dá a linha, né? A posição da linha que esse elemento está. E o J vai ser a posição da coluna, né? Sempre I linha, J coluna, né? E essa matriz, ela tem que ser 2 por 3. Ou seja, ela tem que ter 2 linhas e 3 colunas. Ó, 1, 2, 3. Então vai ser uma matriz que tem 6 elementos, porque olha só, aqui a gente tem os elementos da matriz, ó. Aqui, ó. Essas intersecções, ó, 2 linhas e 3 colunas, cada uma desses cruzamentos aqui vai ser um elemento. Desse jeito você vai saber que você vai ter que trabalhar com 6 elementos dentro da sua matriz e eles vão estar dispostos em 2 linhas e 3 colunas, né, para você criar a sua própria matriz de acordo com a lei de formação passada pelo exercício. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha matriz genérica, né? A minha própria matriz genérica. Então eu sei, aqui já está dizendo no exercício, que a minha matriz vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então olha só que eu já fiz aqui, ó. 2 linhas, 1, 2 e 3 colunas, ó. 1, 2, 3. 3 colunas. Mas ele quer que os elementos dessa matriz sejam feitos, criados, pela regra, pela lei de formação I mais J. Então, se lembra aquela posição de cada um? Então, aqui o primeiro, eu vou ter A11, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, A12. Primeira linha, terceira coluna, A13. Segunda linha, primeira coluna, A21. Segunda linha, segunda coluna, A22. E segunda linha, terceira coluna, A23. Então, o que eu vou fazer para criar essa minha matriz? Eu vou pegar esses numerozinhos do I e do J, né? 1, 2, 3, 2, 1, e vou somar. Porque é isso que ele está pedindo no exercício, né? Ele quer que seja I mais J. Ó. Ele falou aqui, colocou, ele quer que seja I mais J. Então, eu vou pegar e vou somar. Olha só aqui, não é aqui o primeiro A11? Então, até coloquei aqui, ó, para vocês verem, ó. A continha não é A1? Então, 1 mais 1, 2. Então, esse elemento aqui, esse resultado que deu 2, eu vou colocar na minha resposta. Como a lei de formação é I mais J, o I é 1, o J é 1. Somando os dois, 2. Então, eu vou colocar nessa posição esse número, 2. Aí a gente tem, segundo aqui, A12. A12. Então, a lei de formação é I mais J. Então, eu vou ter que pegar o I, que é 1, e somar com o J, que é 2. E aí vai dar um resultado 3. Então, aqui nessa segunda posição, ó, a gente está fazendo aqui desse, né? Então, nessa segunda posição, a gente vai ter o 3. Aqui nesse outro, ó, 1, 3. Ele quer que você siga a regra. Tem que somar I mais J. Ó. 1 mais 3, eu vou colocar aqui 4. Então, nessa posição, eu vou ter o
4, que é a mesma que deu aqui na continha que eu deixei aqui separado para vocês verem, né? A2, 1, então eu somo, ó, 2 com 1 vai dar 3. Então, nessa posição aqui, na minha matriz, ó, eu vou colocar o 3. Então, aqui eu vou colocar o 3, assim como eu já fiz a continha aqui do lado, para vocês perceberem, né? Aqui, 2 mais 2, ó, você pode ver que eu somei, né? Eu somei, assim como eu fiz nos primeiros, ó, eu estou somando, né? Então, 2 mais 2, 4. Então, nessa posição correspondente, a minha matriz vai ficar 4, que é a posição de segunda linha e segunda coluna. Mas por que fica esse 4, professor? Porque a regra de formação dessa matriz é que eu tenho que pegar o elemento da linha, o elemento da coluna e somar os dois. Somar I com J, né? 2 mais 3, 5. 2 mais 3, 5. Então, nessa posição, aí eu vou ter o 5. Então, a matriz formada por essa regra, né, por essa lei de formação, é a matriz que tem linha 2, 3, 4, e a segunda linha embaixo é 3, 4 e 5, porque eu só somei os elementos de linha e coluna. Aí um segundo exemplo, né, para vocês. Escrever na forma de tabela a matriz A, onde a IJ, 3 por 3, a IJ é o elemento, né, de cada elemento dessa matriz. Tá o quê? A IJ tem uma lei de formação, né? 4i mais 3j. Esse 4i significa que eu vou ter que multiplicar o elemento da linha por 4 e somar o elemento da coluna multiplicado por 3. Então, é interessante nesse caso vocês verem aqui também a matriz genérica, tá? A matriz genérica aqui, né? Então, a gente tem, se é uma matriz 3 por 3, né? Então, eu vou ter 3 linhas, né? 1, 2, 3 e 3 colunas, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou ter que pego o primeiro elemento, né? Olha lá, A1, 1. Então, o que eu vou fazer com esse A1? Vou multiplicar 4 vezes 1 e o elemento que corresponde à coluna eu vou multiplicar por 3. Né? Elemento da linha multiplico por 4 e eu somo os dois. 4 vezes 1, 4. Mais 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, o resultado deu 7. Então, esse elemento daqui, ó, A1, ele vai ser o 7. E ele está representado aqui na resposta pelo 7. Né? Elemento A12. Ó, elemento A12. Então, linha, multiplico por 4. Primeira linha, segunda coluna, 4 vezes 1. Coluna, multiplico por 3. Então, se ele está na segunda coluna, então 3 vezes 2. Né? Então, eu olho essa regra daqui, ó, que é a regra ou lei de formação. Né? Ela que vai ajudar a formar a minha matriz. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Somando os dois, né? 4 com 6 dá 10. Então, na primeira linha, segunda coluna, eu vou ter o item 10. Aqui, primeira linha, terceira coluna. Então, aqui, ó, A1, 3. Então, eu vou fazer isso com todos os elementos, né? Então, primeira linha, segunda coluna. Eu quero saber se A1, 3 aqui, ó, né? Então, linha, eu multiplico por 4. Tá na primeira linha, é 4 vezes 1, né? E a coluna eu multiplico por 3. Então, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho 4 mais 9, o resultado é 13. Então, nesse elemento daqui, né, o A1, 3, eu vou ter lá o 13, né? Então, a gente vai fazendo isso com cada um dos elementos, ó. A2, 1, né? Então, coluna, linha, né? Linha, segunda linha, primeira coluna. Então, linha, multiplico por 4. Coluna, multiplico por 3. Segunda linha, primeira coluna, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. O resultado é 11. Então, eu venho aqui e coloco
11. É como se a gente fosse estar completando. A gente faz a continha e completa lá na matriz da resposta. E eu vou fazendo isso sucessivamente com todos os outros, né? Um exemplo disso, né, se eu for ver, por exemplo, o elemento 2, que está na segunda linha e segunda coluna, né? A22, linha multiplico por 4. Então, 4 vezes 2. Coluna multiplico por 3, né? 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. 8 com 6, 14. Então, vou lá e ponho 14, tá? Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Então, linha, eu multiplico por 2. Ó, esse elemento daqui, ó, segunda linha, terceira coluna. Então, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 8 com 9, 17. Então, eu vou fazendo isso. São contas pequenas, contas simples aí. No caso aí é uma multiplicação, né? Vamos lá, ó. Elemento A31. A31. Terceira linha, A31. Terceira linha e primeira coluna. Linha multiplico por 4. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, que fica na primeira coluna, multiplico por 3, vai dar 15. Então, aqui eu ponho 15, né? Então, aqui, ó. Terceira linha, segunda coluna. Esse elemento daqui, ó. E aí eu vou multiplicar a linha por 4 e a coluna por 3. 4 vezes 3 dá 12, 3 vezes 2 dá 6. O resultado dá 18. Então, eu coloco aqui, né? E por fim, por último, né? 3 vezes 3. A gente tem aí a matriz, o elemento 3 por 3, né? Terceira linha, terceira coluna. Aí a gente vem aqui e faz 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. E o resultado dá 21. A gente põe aqui. Às vezes, a lei de formação, e aí a gente vai ver nesse exemplo que a gente está demonstrando agora, ela nem sempre vem com critério só, né? Que é soma linha com coluna, ou 4 vezes a linha e 3 vezes a coluna, como os exemplos anteriores. Às vezes ela te dá condições, como no caso desse exemplo daqui, ó. Escreva os elementos da matriz A e J, ou seja, tem que ser uma matriz 2 por 2, então ela tem que ter duas linhas e duas colunas. Tal que 0, né? O A e J vai ser 0 quando o I for diferente do J. I vai ser 1, o elemento vai ser 1, o A e J vai ser 1, se I for igual a J. Aí você fala assim, professor, pelo amor de Deus, não entendi nada. Mas calma, é fácil. É só você pegar, monta a sua matriz genérica e observa essa regrinha que está aí, que você vai conseguir fazer. Então, primeira coisa que eu vou perceber é que ele quer uma matriz 2 por 2. Então, o que eu fiz? Eu já montei aqui, ó, a minha matriz genérica, né, de duas linhas e duas colunas. Ó, duas linhas e duas colunas. Eu sei que aqui, nesse caso, eu vou ter 4 elementos na minha matriz, né? Porque se você olhar aí, você vai ver que tem 4 pontinhos se cruzando. Então, aí eu vou ter duas linhas, duas colunas, 4 pontinhos se cruzando, quer dizer que eu vou ter 4 elementos dentro da minha matriz. Então, aí eu fiz aqui embaixo a matriz genérica, né? Então, A11, A12, A21 e A22. Então, por que eu fiz esses 4 elementos? Porque a gente sempre vai se basear nessa matriz. Então, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, A12. Segunda linha, primeira coluna, A21. Segunda linha, segunda coluna, A22. Então, aí eu vou ter a minha matriz genérica. O que ele está pedindo aqui? Ele está falando o seguinte, ó. Se o número da linha for diferente do número da coluna, eu vou colocar na minha matriz 0. Agora, se o número da linha for igual ao número da coluna, eu vou colocar 1. E aí fica fácil, pessoal, por quê? Se eu olho essa matriz genérica, eu vejo onde que tem o número da linha igual ao número da coluna. A11, ó, aqui, ó, A1 e A22, né?
Então, aí, nesse caso, a gente tem linha igual coluna, né? Os elementos ficam na mesma posição. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Nesse caso daqui, a gente vai utilizar essa regra. Se for igual, né, linha e coluna, eu vou colocar 1. Então, o que eu vou fazer? Ó? No A11, eu vou lá e coloco 1 nessa posição. No A12, nessa posição, eu coloco 1. Agora, se for diferente, aí aqui no caso, a gente vai ter que colocar 0, né? É o que diz aqui a nossa regra, ó. Se for diferente, a gente coloca 0. No caso aqui, ó, segunda linha, primeira coluna, os elementos, ó, segunda linha, primeira coluna, diferente. Segunda linha, primeira coluna, diferente. Primeira linha, segunda coluna, também são elementos que estão em posições diferentes de linha e coluna. Nesse caso, eu vou colocar 0, porque é o que diz a regra aqui em cima, ó, né? Se for diferente, coloca 0, ó. Então, aqui, ó, eu vou colocar 0, e aqui eu também vou colocar 0. E assim eu formo a minha matriz, né? Que é uma matriz identidade, né? É uma matriz identidade de ordem 2, né? Cuja diagonal é 1 e os outros elementos são formados pelo algarismo 0, né? Então, essa daí é a lei de formação da matriz, dessa matriz. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que estejam se cuidando, né? E logo, logo nós estaremos juntos novamente, tá? Um abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa me procurem nas plataformas que nós estamos utilizando para tirar nossas dúvidas. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, tá?